Marcos 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentou-se ele no monte das oliveiras defronte do templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todos estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino sobre reino. E haverá terremoto em diversos lugares, haverá fome, e isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado daquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, levantar-se-ão filho contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ora, quando virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem da Judéia fujam para os montes. Se estiverem sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás, para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e alegria. E ele enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa, e desse autoridade aos servos, e a cada um a sua obra, e mandasse aos porteiros que vigiassem. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo-se de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai.
Marcos 14. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais, os sacerdotes, os escribas, buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes aos pobres convosco. Podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tereis. Este fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água os encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer? Comei a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-o ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, Senhor, e outro, porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo disse, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não houvesse nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou a terceira vez e disse: Dormi agora e descansai. Basta, e chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que vai me trair. E logo falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus, disse: Saís com espadas e varapaus, a prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu. E levantaram Jesus ao sumo sacerdote, e juntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram conformes, e levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu filho de Deus bendito? Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita, no poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois que ali estavam, disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirou-se dali chorando. Marcos 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificaram contra ti.
Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito. E Pilatos respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamai rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos disse: Mas que mal ele fez? E eles cada vez clamavam: Crucificam! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a corte da audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora a fim de crucificar. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram no lugar de Gólgota, que traduz lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram os vestidos, lançando sobre eles sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à esquerda e outro à direita. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo em 3 dias, o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, e traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre. Pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José a Salomé, aos quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que ele tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele. E o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram de longe. Marcos 16. E passado o sábado, Maria
Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que viviam e que tinham sido vistos por ela, não creram. Depois manifestou-se noutra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.